Olá, meu nome é Andréa Schaefer e estamos de volta com mais uma aula de Sociologia. Vem junto, que o tema da aula hoje é a história da educação no Brasil. Teremos uma sequência de aulas falando como é que começa, desde a época lá do descobrimento, com a chegada da família real, enfim, como é que vem se dando esse processo, né, da questão da educação no Brasil, como é que foi tratada a educação no Brasil. No Brasil colônia, a educação ficou, né, assim que os colonizadores chegam e começam a chegar pessoas para tomar conta dessa colônia, não tendo em vistas ainda a possibilidade disso aqui se tornar efetivamente um país, ainda éramos apenas para extração. Chega aqui, tira e leva. Mas já tinham pessoas morando aqui, famílias, etc. e tal. A educação nesse momento começa oficialmente em 1549, quando o padre Manuel da Nóbrega chega com uma missão civilizatória, né? Catequizar quem? Os índios, né? Tidos como selvagens, descritos como vivendo de uma forma pecaminosa, pelados, etc. e tal, né? Vocês conhecem essa tradução aí. Então ele vem com esta missão, né? Civilizatória, evangelizadora, transformar os indígenas de pagãos, né, de hereges, em bons cristãos. O letramento, né, ou seja, o ensino das letras, naquele momento, então, é totalmente restrito aos meninos, de preferência os meninos brancos, mas os meninos indígenas eram aceitos nas escolas porque eles tinham que serem catequizados, então era em função da religiosidade. Então, não há problemas em dizer que a educação no Brasil começa deste acordo com a Igreja Católica. Os padres jesuítas vinham para cá para evangelizar, catequizar, né, tornar esse grupo, né, humano que havia sido encontrado aqui em civilizados. Seria isso. Esses meninos, então, meninos brancos de preferência, alguns indígenas, aprendiam a ler e a escrever ao mesmo tempo que eram convertidos ao cristianismo. Então, era normal, eram livros, textos retirados da Bíblia, livros e textos religiosos, que era ali que eles aprendiam a ler. E o significado daquela leitura, então, era dada pelo padre professor que estava ali os orientando. O principal objetivo dos jesuítas naquele momento era a propagação dos ensinamentos religiosos e de quem esperavam obediência total. Então, naquele momento, nós tínhamos uma educação estritamente religiosa, voltada para a Bíblia, para os evangelhos, para os ensinamentos cristãos, e extremamente repressora. A obediência era uma coisa muito importante para que houvesse, então, um avanço na educação. Basicamente, então, como eu dizia, então, essa educação era religiosa, estruturada nos moldes do ensino europeu. Além dos indígenas, os homens brancos e cristãos também estudavam nos colégios fundados, então, pelos religiosos, e os negros escravizados estavam totalmente excluídos desse sistema. Não precisavam. Naquele momento, historicamente, de fácil achar aí no Google, a Igreja Católica tinha uma desígnia, né, para os negros, tinha uma posição com relação aos negros. Para justificar a escravidão, eles diziam que, assim como os animais, o povo preto não tinha alma. Então não tinha por que ser cuidado com educação ou com qualquer outro, era como bicho. A primeira instituição de ensino criada no país foi o Colégio Salvador, da Bahia, fundada pelo padre Manuel da Nóbrega em 1549, como uma instituição, um prédio, já não era na beira da praia, já não era num acampamento. A segunda surgiu no ano seguinte, fundada também pelo jesuíta Leonardo Nunes em São Vicente, litoral de São Paulo, basicamente educação nos mesmos moldes, consistia em ensinar a ler, contar e a respeitar muito todos os princípios católicos. Com a expulsão dos jesuítas, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, para nós lembrarmos que nesse momento lá na Europa estão acontecendo as guerras burguesas, os levantes populares, etc. e tal, que, oriundos lá do iluminismo e do liberalismo, buscavam a dicotomia, a separação, o divórcio do poder político com a igreja. Então chega no momento em que o Marquês do Pombal, lá, né, um ministro, né, da monarquia portuguesa, nossa matriz, né, nosso conto colônia, vai expulsar os jesuítas, né, isso aqui no século XVIII, e esse ensino passa a ser então laico. O que é laico? Não é que o país não tem religião,
Laico significa que todas as religiões são respeitadas neste país, desvinculado da religião. No entanto, a forte influência religiosa predominantemente na colônia dificultou essa separação, porque se ele dá uma ordem lá de Portugal, né? Agora a educação no Brasil está desvinculada da questão religiosa, os padres não podem ser mais professores, só que a notícia chegou, mas quem eram os professores? Quem é que estava disposto a ensinar o teu filho a ler e escrever? Eram os padres. Então não teve muito impacto essa proibição deles, que já era um reflexo do liberalismo e dessa separação, como eu disse. O ensino laico vai ganhar força no sistema educacional brasileiro apenas no final do século XIX. Esse aqui é o Marquês de Pombal, então, que vai fazer essa determinação. Em 1760, apesar de não haver formação docente no Brasil ainda para professores, houve o primeiro concurso. E esse concurso tinha alguns detalhes interessantes, assim. Tu fazias uma redação dizendo por que tu gostarias de lecionar numa escola brasileira, né, numa escola no Brasil, e aí tu tinha que apresentar uma série de atestados, idoneidade moral, idoneidade política, tu não podia ter nada a ver com partidos políticos, tinha o exame médico, o exame de saúde, tinha o exame de cabeça e tinha uma carta de recomendação de alguém. E não pense que com tudo isso o salário era grande coisa, porque não era. Né? Alguns nobres tornaram-se professores por uma questão de empatia com o ensino, porque não precisavam receber nada. E esse concurso então foi feito. O fato de inexistir uma formação fez com que muitos padres se tornassem professores. Nesse momento se candidatam, eles tinham, porque vinham de fora, porque já vinham com uma faculdade, o que mantinha a proximidade. Então, o que manteve foi isso. A religião e a educação se mantiveram próximos, porque os padres, que eram a maioria, que eram muito cultos e tinham estudado, estavam disponíveis para serem professores. Então, aquela coisa que o Marquês de Pombal tenta fazer em cima do liberalismo, não deu certo em função disso. Havia um título de nobreza reservado aos professores. Se tu topasse ser professor, tu podia ter um título de nobreza, que também eram isentos de alguns impostos apenas por serem professores, toparem aquela missão. Apesar disso, não eram compensados adequadamente. Olhou a data? As aulas eram chamadas de aulas régias, né? Mas após a demissão do Marquês de Pombal, Dona Maria I mudou o nome para Aulas Públicas. Interessante? Essa é Dona Maria I, mãe de Dom João VI, também conhecida como Maria a Louca. Esse foi o primeiro início, o nosso começo, a introdução sobre o que é a educação no Brasil. Sigo te aguardando no curso Diálogos entre Sociologia e Redação. Já tu tendo em vistas aí no próximo ano o Enem, o teu vestibular, ou se o teu caso é um TCC, ou uma dissertação de mestrado, ou tua tese de doutorado, quer fazer um blog, está escrevendo um artigo, busca a gente lá, entra lá. Presta atenção, criatura, e presta mais atenção ainda na educação do teu país. A gente volta em seguida e assina o canal. Não entrou ainda? Tu não está no canal ainda? Pô, essas aulas todas vão para o teu e-mail. Entra lá, curte e já te inscreve no nosso canal. Até a próxima!